Portal Joinville, no quadro Ama Esta Terra, desta edição conversa com Roberto Pascoal. Roberto Pascoal, que tem uma ligação forte com a cidade de Joinville. Gostaria que você contasse um pouco dessa sua história com a maior cidade do estado. Então, Wagner, eu nasci aqui de Joinville, orgulhosamente. Sou lá do bairro Guanabara, estudei no Colégio Elias Moreira, fiz faculdade no ELUSC, tenho uma ligação muito forte com Joinville. Todo o meu desenvolvimento profissional foi aqui nessa cidade, na área da comunicação, principalmente em veículos de comunicação, como é o caso das rádios, a Rádio Atlântida, a Rádio Transamérica, depois a Rádio Jovem Pan. E em paralelo, né, ao desenvolvimento profissional, aos estudos, o trabalho social sempre foi um hobby que, na verdade, com o passar do tempo, tomou um corpo muito maior, na verdade. Ações, né, pontuais no Lar Emanuel, na Casa da Mãe Abigail, na ala feminina do presídio aqui de Joinville, junto ao Bombeiro Mirim, que eu acho que é um dos projetos mais ricos que a nossa cidade tem. Essa base foi se solidificando de uma maneira muito clara e muito concreta, e cada vez que eu viajo para os meus projetos eu tenho muito orgulho em falar e vender também, no bom sentido, né, a nossa cidade, as nossas características, as nossas riquezas e assim por diante. Com relação aos projetos sociais que agora você está inserido diretamente, me conte cada um deles de alguma forma, assim, como que surgiram as ideias e como é que está o andamento de cada um deles. Certo. Joinville, mais uma vez, foi o laboratório, né? Foi em Joinville que eu tive o primeiro contato com projetos, com ONGs, com iniciativas, principalmente com empreendedores sociais, como é o caso do Adriano Silva, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração e respeito, como é o caso do Mário Santana, e tantas outras lideranças, né, que lutam, né, além dos seus interesses, né, pessoais, empresariais, lutam por um bem comum. E foi observando pessoas como essa que o meu desejo foi sendo alimentado, foi sendo semeado. E após um período sabático, após um período de férias na África, isso foi temperado ainda mais. Quando nós temos contato com a extrema pobreza, com a extrema necessidade, quem tem essa afinidade com projetos, com trabalho social, inevitavelmente é impactado e é chamado para causas. E por respirar essa realidade na África, principalmente em Angola, que também tem muito a ver com os meus desafios profissionais, depois que eu deixei o meio rádio, as coisas começaram a mudar. E além de olhar para Joinville, eu comecei a olhar para outras regiões, né? Como é o caso da África, como é o caso do Sertão, mais especificamente no Piauí, e outras regiões onde se pensa, né, em executar esses trabalhos. Atualmente, o meu trabalho é articular a sociedade para levantar recursos e favorecer crianças que vivem em regiões de extrema pobreza no Brasil e no mundo por meio de construção de escolas, bibliotecas, bolsas de estudos e assim por diante. Para contextualizar isso, Wagner, recentemente nós lançamos um projeto chamado Escolas do Sertão, que tem o objetivo de construir 2 bibliotecas, uma no município de Betânia, do Piauí, e outra no município de Curral Novo. São regiões de extrema miséria mesmo, são regiões onde se tem pouco acesso à luz, à água, a alimentos, onde as comunidades vivem num contexto de isolamento. E por conta dessas características, o objetivo do projeto é transformar a vida das crianças por meio de biblioteca, por meio de livros, por meio de DVDs, por meio de atlas, por meio da formação de professores, porque simplesmente construir uma biblioteca não é o suficiente, né? Não adianta a gente construir a melhor biblioteca do Piauí ou do Brasil ou do mundo se os professores não são instigados, né, a compartilhar, a instigar as crianças, né, a lerem, a estudarem, a descobrir que existe um mundo riquíssimo, né, além das limitações do sertão, do Piauí, do Nordeste, do Brasil e do mundo. E os projetos, né, eles acontecem em regiões. Hoje nós temos o Escolas do Sertão no Piauí, daqui a pouco vamos ter o Livros para a África, daqui a pouco vamos ter escolas na Amazônia. Só que um projeto só acontece após a conclusão, né? Nós começamos iniciamos outro, começamos terminamos outro, e assim por diante. Cada projeto tem a sua vez. Com relação a isso, qual é a forma
de arrecadação para esses projetos. A gente sabe da importância dessas questões que vocês estão levantando, mas as pessoas então também querem ajudar e de repente, através desse vídeo, você pode conseguir arrecadar um pouco mais. Eu gostaria que você explicasse como funciona isso. Certo. Mais uma vez, nesse contexto, Joinville dá um show. Nos lugares que eu passo para falar sobre o projeto, seja em universidades e centros comunitários, eu sempre valorizo muito que Joinville realmente ela se apresenta, né, como um centro, como um polo de benfeitores, de empreendedores sociais, de pessoas que respiram a causa, acreditam e, sobretudo, vestem a camisa. A forma de levantar recursos é por meio de uma articulação com o poder público da região beneficiada, da iniciativa privada e também da comunidade civil, das pessoas físicas, né? Então, quando nós entendemos que determinada região necessita, né, e pode suportar aquele investimento, né, onde a gente percebe que a comunidade vai assumir a responsabilidade de cuidar do empreendimento e, sobretudo, fazer com que ele prospere, nós buscamos a contrapartida do poder público, entenda-se a prefeitura. Nessas cidades pequenas, de 6 mil habitantes, 7 mil habitantes, geralmente é o tijolo, é o cimento, é o pedreiro, são coisas que nos ajudam a construir. Essa é a contrapartida do poder público. A iniciativa privada são empresas que nos ajudam com doações de computadores, livros, móveis, que compram os produtos, né, que fazem parte do projeto, como o caso das camisetas do projeto Escolas do Sertão. Então eles nos apoiam dessa maneira. E por fim, a comunidade civil, né, as pessoas físicas, elas participam dessa ação comprando os produtos, no caso as camisetas, multiplicando as ideias em redes sociais ou nas famílias, nos amigos e assim por diante, sustentando, né, multiplicando o projeto para que ele consiga chamar a atenção de mais pessoas e não só com o objetivo de construir a escola, não só com o objetivo de construir o espaço físico. O slogan dessa campanha é: não basta ter compaixão, é preciso agir. Porque só o sentimento, né, lamentar a pena, reconhecer é pouco. Existe um significado real a partir do momento que você faz alguma coisa. Nesse caso pode ser uma camiseta, mas daqui a pouco pode ser você, quem está nos assistindo, ser voluntário lá junto ao Projeto Bombeiro Mirim, ser voluntário no Lar Emanuel, ser voluntário na Casa da Mãe Abigail, na Casa do Adalto, do Lar Abdon Batista, no Projeto Resgate, todos os projetos fantásticos aqui de Joinville. Então, mais uma vez, o objetivo dos projetos, não é só levantar recurso, não é só construir escola, não é só criar perspectiva para crianças que vivem em extrema pobreza, mas, sobretudo, fazer com que as pessoas coloquem a compaixão em prática, né? Deixem de olhar só um pouquinho para si e olhem também para os outros. E esses projetos têm a possibilidade de linkar, né, as pessoas a causas extremas, né? Porque nossa cidade ela é abençoada, né, pela sua capacidade econômica, pelo desenvolvimento, pelo gosto que as pessoas têm pelo trabalho, pelo gosto que as pessoas têm pelo trabalho social. Então, se nós formos comparar Joinville, né, a várias cidades do Brasil e do mundo, nós estamos, né, muito privilegiados, né? Somos, se não me engano, a 25ª ou 7ª cidade em termos econômicos do país, somos a 3ª do sul do país. Então, assim, nós temos vários indicadores que comprovam, né, a nossa riqueza, né, a nossa prosperidade. E eu acho perfeitamente natural quando as pessoas começam a olhar para onde necessita de algum tipo de auxílio, de intervenção e assim por diante. Para os nossos internautas terem mais informações e até para eles, de repente, adquirirem as camisetas, certo, como é que eles fazem? Podem entrar no site www.escolasdosertão.com.br. Nesse site vocês vão encontrar informações sobre como surgiu a ideia, quais são os locais que estão sendo beneficiados, também os produtos, né, a loja virtual, os parceiros, as empresas que acreditam, estão apoiando o nosso trabalho, e pessoas comuns também, as pessoas físicas, né, a sociedade civil, como eu digo, além de ter um espaço de transparência, onde as pessoas podem acompanhar quantas camisetas
camisetas foram vendidas, quais os recursos que foram captados, como os que estão sendo utilizados, para que a nossa relação de confiança seja cada vez maior com essas pessoas que acreditam e fazem parte do projeto Escola do Sertão. Você falou da cidade de Joinville especial, que as pessoas têm esse espírito solidário. Aliás, nós temos um dos grandes eventos, a própria Festa da Solidariedade, né? Exatamente. Que chama a atenção estadual, nacionalmente. Esse espírito joinvilense faz você se tornar um pouco mais apaixonado pela cidade ainda? Eu acredito que sim, porque a partir do momento que você começa a respirar projetos, ações, iniciativas sociais com pessoas especialmente capacitadas, preparadas, como essas que eu citei, inevitavelmente isso te alimenta, certo? Cada vez que eu venho para cá, eu converso com essas pessoas, troco ideias, enfim, troco experiência, peço opiniões, peço crítica, e isso alimenta muito. Recentemente estive conversando com o Jonas Tilp, da Perville, e cada vez que eu sento com ele é uma aula. Ontem estive com o Mário Santana, que eu citei ainda há pouco. Foi a mesma coisa, nosso café foi das 14 às quase 19 horas, né? Somente falando sobre projetos, como que nós conseguimos interferir na vida de pessoas que precisam de auxílio, mas de uma maneira concreta, clara, com continuidade, que realmente possa trazer benefícios claros e concretos para a vida delas e também para as pessoas que serão impactadas, né, por essas pessoas. O projeto Resgate do Mário Santana faz um trabalho fantástico. Ele busca bolsa de estudos para crianças do ensino médio, né, em colégios particulares ou não, enfim, mas cria todo um contexto, né, para fomentar o segundo grau, a faculdade. E esse é só uma amostra, né? De novo, se nós formos falar do projeto Bombeiro Mirim, que na minha opinião é um dos projetos mais completos que existem, é uma aula. Então, de novo, se nós formos pegar as iniciativas presentes aqui em Joinville, e ainda sem falar de Rotary Club, de Lion, das Nossas Senhoras do Câncer de Mama, é realmente apaixonante, é difícil ficar parado. É bom citar que não necessariamente precisa ser tão extremista como eu estou sendo, que hoje estou focado só nisso. Mas se cada pessoa que nos assiste, né, for atrás desse projeto e se doar 1 hora, 2, uma tarde da sua semana que seja, eu garanto para vocês que a vida de vocês vai ter um significado muito maior, vai completar de uma maneira muito significativa, porque olhar para o próximo e fazer coisas de maneira concreta nos torna pessoas mais felizes e plenas. Isso é indiscutível. Pascoal, a gente chegando ao fim dessa nossa edição do Amo Essa Terra, gostaria que você finalizasse exatamente com isso. Mais uma vez falando do seu sentimento pela cidade que você nasceu e também, de uma forma geral, deixando um recado para os nossos internautas, lembrando que em breve você já está embarcando novamente para a África. Exatamente. Bom, para todas as pessoas que compraram uma das camisetas do Projeto Escola do Sertão, eu quero agradecer com muito respeito, com muito carinho, com muita gratidão mesmo, porque é a ação de vocês, é a confiança de vocês que está fazendo com que esse empreendimento social, né, crie pernas, bases sólidas para a gente conseguir auxiliar crianças do Brasil, do mundo, de Joinville também, inclusive, e isso está sendo financiado por vocês, pela confiança de vocês, pela boa vontade de vocês, pela divulgação de vocês. Então isso realmente é muito claro e muito concreto para mim. Dizer que eu tenho muito orgulho em fazer parte dessa cidade. Toda vez que, de novo, que eu chego numa reunião, seja em outra cidade, outro país, eu faço questão de falar de Joinville e das suas riquezas e convidar as pessoas a conhecerem mais o projeto através do nosso site, através da nossa fanpage no Facebook, multiplicarem, comprarem camisetas por meio do site, ligarem, escreverem no site, tem todos os contatos para trocar informação, para serem voluntários, enfim, né? Quando a gente se junta, né, tudo fica mais forte, tudo tem mais potencial, tudo se torna mais fácil a partir do momento que não se está sozinho.